Esse é mais um programa do Paulinho, com patrocínio, lógico, gente, de quem? Da loja Texas Farm. Não vou me cansar de falar para vocês aqui de ser a maior e melhor loja country de Apucarana e região. Mais uma vez o desafio, não acredita em mim? Vai lá no Texas Farm e verifica lá para você ver. Como sempre eu digo, compra a ferradura que sai com o cavalo. Tem cavalo para vender também lá. Se você conversar bem com o Júnior, ele tem tudo para vender para você lá. Tá bom? Obrigado, Texas Farm, pelo patrocínio. Vamos lá. Hoje, gente, ó, olha só. 2024, o que eu falei para vocês? Comecei já trazendo só fera. Né? Já passou alguns aqui. Vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho, canal 38. Vão lá, assistam lá os outros episódios. Comentem, deixem lá o like de vocês. Para mim isso também é muito importante. Ou também sigam aqui, assistindo aqui pelo canal 38 de televisão. Hoje eu trouxe uma fera. Essa é uma fera de verdade, gente. É uma fera altamente treinada para prender, para conseguir aí arrancar a verdade de criminoso. E depois o que ele foi inventar ainda? Não, ó, já fiz muito desse lado, agora eu vou ser político também. Vou caçar os grandão também lá. E assim ele tá fazendo. Hoje eu tô aqui com o meu amigo, Dr. Jacovós. Você é apucaranense aqui, Maringá, aqui de toda a região nossa, sabe muito bem quem é o Dr. Jacovós. Iniciou lá, o que eu tenho de idade, gente, nasci em 86, ele tem de polícia. Então imagina, então um bate-papo bem legal aqui, ele é delegado, formado em Direito, é deputado estadual aí, desde 2018, foi aí, alcançou mais de 68 mil votos na época. Hoje um bate-papo muito interessante. Dr. Jacovós, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Outras oportunidades nos encontramos, vamos lá bater um papo, Hoje deu certo, graças a Deus, né? É um prazer recebê-lo aqui, né? Nos conhecemos aí dos corredores de delegacia de toda a região, né? Mas assim, não que há necessidade de se apresentar, doutor, mas para aquele mais jovem que ainda não conhece o doutor José Aparecido Jacovós. Olhando para a sua câmera ali, se apresente aí para o nosso público, doutor. Então, Paulinho, primeiro agradecer o convite, né? O seu programa aí que tem tido muita audiência aí, já ouvi falar muito bem do programa e você está como apresentador aí indo muito bem, né? Você falava aí, Texas, o nome da loja? Farm. Texas Farm, né? E você daria um bom locutor de rodeio também. É um excepcional advogado e ótimo locutor de rodeio. Obrigado. Pô, eu iniciei minha carreira em 1986, né, na Polícia Civil, como escrivão de polícia, né? Lá em Maringá? Maringá e Mandaguaçu, Mandaguaçu, minha primeira cidade, né? Nós tivemos a oportunidade, então, de ficarmos até o ano de 1993 nessa condição de escrivão. Me formei na UEM, né? Sou oriundo ali da turma de 88, me formei em 93, né? E logo em seguida já fizemos o concurso para delegado de polícia no estado do Paraná. E aí tem uma história que eu conto, né? Porque eu mais dois colegas escrivães passamos no concurso, né? O delegado Nilson, que hoje é delegado de Campo Mourão, e o doutor Lima, que depois passou José Maurício Lima Filho, que foi ser delegado de Sarandi me substituindo. Mas aí a gente saía para fazer concurso no Paraná, assim que nos formamos, fizemos um concurso aqui para promotor, primeira fase, passei. Segunda fase, passei. Aí fui para a terceira fase, me cortaram, né? Me tesouraram, né? Vamos dizer assim. Sim. Senão eu teria sido promotor no Paraná, né? Aí fomos para Santa Catarina, primeira fase, Jacovós, Lima, passa. O Nilson ficou. Segunda fase, Jacovós e Lima, passa. Terceira fase, ficamos, porque você sabe, concurso para promotor, no mínimo tem 3 fases. Três fases, né? Sim. Aí tá, Minas Gerais. Passei na primeira fase, segunda fase, terceira fase, fiquei. Aí sempre na terceira. Aí eu falei, não é possível, tá acontecendo. Aí abre o concurso para delegado no Paraná, né? Abriu o concurso, vou ver o edital, só tinha uma fase. Perdi a mão do Lima, falei, já somos delegados. Já sou delegado, porque eu tinha uma fase. O problema era a terceira. Que legal, doutor. Interessante, senão certeza. Tem 3 oportunidades, né? Eu poderia ter sido promotor no Paraná, Santa Catarina ou Minas Gerais. Fiquei na terceira fase e vim ser delegado de polícia no Paraná. Fui encaminhado na época como primeiro delegado de carreira de Sarandi, né? Sarandi do lado,
de Maringá, Sarandi, hoje é uma cidade com 125 mil habitantes. Na época tinha em torno de 70 mil habitantes. Era uma cidade muito difícil, na época também conhecida como Baixada Fluminense, porque a Baixada Fluminense é um local lá que, no Rio de Janeiro, que as pessoas matam hoje, já deixam outro amarrado para o dia seguinte. Ah, entendi. Sempre tem um já na fila esperando para... Entendi. Né? E aí, carreira em Sarandi foi uma carreira assim, bastante difícil, porque não tinha quase estrutura nenhuma, né? Eu trabalhava basicamente com funcionários da prefeitura na delegacia e faziam às vezes de investigadores, até de escrivão, porque naquela época nós não tínhamos funcionários. Hoje a Polícia Civil está bem melhor que naquela época. Bem mais estruturada, né? Muito mais estruturada. Daí a gente, obviamente, foi galgando postos na polícia, né? E tem uma evolução na Polícia Civil. Claro, você começa como escrivão, você pode fazer depois, o senhor vai... Não, especificamente para delegado não, né? Não há essa ascensão funcional. Para mim tornar delegado, eu tive de me formar em Direito, né? E aí você tem que ser bacharel em Direito e aí você está habilitado... Exclusivamente. Não há possibilidade de um escrivão alcançar o cargo de delegado nessa ascensão, né? Porque há necessariamente de ser bacharel e tudo mais. E aí fomos galgando postos na carreira. Sarandi, digamos, eu fiquei bastante famoso, porque Sarandi, acho que vamos dizer assim, não existe crime no mundo que já não ocorreu em Sarandi. E Sarandi teve uma época muito questão de desmanche lá, que o senhor ficou muito conhecido por atuar também contra esses malfeitores lá, né? Já os desmanches, o que ocorreu, né? O delegado... E foi naquela região mesmo, né? Foi na o delegado Maurício de Oliveira Camargo, que você já entrevistou aqui, que é o atual delegado de Arapongas. Mandou um abraço pro senhor ao vivo aqui, então retorna um abraço para ele aí. Tá assistindo, ele disse que assiste. O Maurício vai nos assistir lá. O Maurício foi convidado para ser delegado-chefe em Maringá. E o secretário de Segurança na época, Maringá era conhecido como capital dos desmanches. Tá? E o Maurício foi convidado, o secretário chamou ele em Curitiba e ele falou, eu vou para Maringá, mas eu preciso de 2 delegados. Para fazer o serviço que eu tenho que fazer em Maringá, preciso de 2 delegados. Aí o secretário perguntou para ele, falou, eu preciso do delegado de Sarandi, o Jacovós, que foi meu escrivão, eu conheço, sei da capacidade dele e preciso do Dr. Nilson, que hoje é o delegado de Campo Mourão, chefe, né? E o secretário falou, é só você pedir e vai fazer umas portarias. Né? Aí o que o Maurício chega em Maringá, chama eu e o Nilson para conversar em particular e fala assim, você vai ser o delegado operacional de Maringá e você vai ser o delegado adjunto. Mas como assim? Aí ele falou, não, já fui para Curitiba, fui convidado para ser delegado-chefe em Maringá, e já indiquei você como... ele não chegou com o convite, ele chegou com a indicação, já chamou, pronto. Né? O senhor chamou para ir, pegar a mala e ir com ele. Maurício, mas como é que é essa história, né? Ele falou, nós temos uma missão. Temos de chegar aqui em Maringá e fechar os desmanches de veículos. Porque tem um dossiê que foi feito pelo Ministério Público, chegou na mão do secretário de Segurança, indicando que Maringá é a capital dos desmanches de veículos. E todos os veículos roubados no Brasil, a maioria vem para Maringá, é cortado aqui e distribuído. Então, Maurício, você sabe que isso é uma missão difícil, você sabe que existe envolvimento de policiais e nós vamos ter de enfrentar, né, a criminalidade de uma forma muito, né, rigorosa. Com um ladrão de galinha, claro. Um ladrão de varal, né? Mas aí o Maurício falou, mas por isso que eu chamei vocês. Maravilha! Vocês têm carta branca. Né? Aí fomos para Curitiba, lá, ele nos apresentou para o secretário. Aí o secretário falou, vocês sabem da missão de vocês. Está aqui o dossiê e daqui 90 dias eu quero os resultados. Mas não precisou de 90 dias. Nós chegamos em Maringá, preparamos a operação, lógico. Antes fomos falar com o juízes da comarca, né, que eram 4, na época tinha 4 varas criminal, hoje me parece que tem 5 varas, hoje, na época era 4 juízes, 4 promotores. Fomos lá e falamos, nós temos essa missão, nós precisamos fazer busca e apreensão ao mesmo tempo em todos os locais, porque é de maneira simultânea, né? De maneira simultânea. Sim. Os juízes concordaram com o que nós precisávamos, e aí
Nós convocamos na época a Receita Federal, Receita Estadual, enfim, todos os órgãos de fiscalização. No dia que nós deflagramos a operação, eu me lembro, nós fechamos 18 empresas. 18 que foi localizado em irregularidades. Que na verdade eram 38 empresas, mas nós não tínhamos capacidade operacional de fazer toda a operação num único dia. Então nós fizemos em 18. Nas maiores, vamos dizer, nas maiores, que estavam dando mais prejuízo nas na maiores. sociedade. E aí, obviamente, toda aquela mobilização de policiais, de delegados, pedimos apoio também aqui da agentes capital, da Receita, junto, tudo. E foi uma grande operação. Né? À medida que nós fizemos essa primeira operação, as demais que estavam envolvidos com a criminalidade começaram a, nós falamos assim, desovar as mercadorias roubadas, tirar e desovar. Nós encontramos, por exemplo, nas proximidades de Sarandi, ali naquela região da cidade de Floresta, cerca de 300 motores de caminhonetas. De caminhonetas, que na época era muito comum. Comprava-se caminhoneta a gasolina e colocava-se um motor roubado de uma caminhoneta diesel. Então, para ter a economia ali, a rentabilidade. Porque naquela época, mais barato, bem mais barato, como hoje compensa em tese também o diesel, né? E nós chegamos a encontrar 300 motores que foram desovados. E aí, com aqueles motores que nós aprendemos, que a maioria dos motores era, obviamente, a gasolina, porque os motores roubados que eles colocavam era o motor a diesel. Com o motor a gasolina, nós começamos a identificar, com a numeração do motor, você chega no chassi. Sim. E aí você localizava o chassi, ia em cima da caminhonete e estava lá o motor roubado da caminhonete da diesel. Então foi uma grande operação que demandou, obviamente, na época sofremos muito ameaças de morte, tivemos de, obviamente, recolher alguns policiais que estavam ali há anos na cidade de Maringá e que, de uma certa forma, tinham algum contato com esses desmancheiros, com o crime organizado, e também tivemos problemas com policiais, né? Porque você sabe que uma coisa é você enfrentar um bandido, um criminoso. Sim. Outra coisa é você enfrentar o policial bandido. Justamente. Né? Porque daí o policial sabe a forma como a polícia age, conhece os meios de investigação e de operação, então assim, é muito mais perigoso você tomar. E tivemos na época de prender policiais envolvidos com essa criminalidade. Foi uma época difícil, né? Então eu acabei ficando famoso em Sarandi na época, porque era uma cidade muito violenta, e depois, como fomos para Maringá, enfrentando toda essa criminalidade do crime organizado especificamente, né? Para você ter uma ideia, na época o delegado aqui de Apucarana, esse delegado já faleceu, mas acho que era o Dr. Lagana, que passou aqui por Apucarana. O Dr. Lagana deu uma declaração que na época dizendo que a operação que nós fizemos em Maringá diminuiu o roubo de veículo em Apucarana em até 50%. Porque com certeza, furtavam aqui, roubavam aqui e levavam para Maringá. Sim, os veículos eram cortados durante o dia na cidade de Maringá, porque no final da operação, no final dos anos 2002, por ali, tá? Final de 2002, nós já estávamos com as 38 empresas fechadas. Ali em Maringá tem uma avenida chamada Avenida Morangueira, que tinha recuperadoras ou desmanche dos dois lados. A Avenida Morangueira foi fechada inteira. Foi uma operação realmente que chamou a atenção do Brasil. Foi até nacional né? Exatamente. Justamente, que o nome do senhor eu conheci mesmo por causa dessas operações lá de desmanche, na época, lendo o jornal, tudo. Então, digamos assim, que entre Sarandi e Maringá ali, eu já fiz o meu nome na polícia, obviamente já fiquei muito conhecido, né, pelas atuações, e a partir dali nós fomos sendo promovidos, porque você começa na polícia como delegado de quarta classe. De quarta classe. Depois você tem de atingir... Isso é legal, explica isso para o nosso telespectador, doutor, que isso é aquele que quer começar, aquele que tem a intenção. Primeiro obstáculo que ele vai encontrar aí, ele entra fora a prova. Exatamente. Qual que é o primeiro obstáculo que uma pessoa, um senhor, uma senhora, uma pessoa vai ter quando decidir ser delegado de polícia, doutor? Qual é o primeiro obstáculo? Ele tem de saber que, primeiro, né, ele galgando o cargo de delegado de polícia, se ele ficar só na capital, geralmente o pessoal que fica na capital
têm uma maior dificuldade, às vezes, de promoção. Quando não, alguns lá que ficam na capital têm algum apadrinhamento político e não posso falar aqui que na Polícia Civil não tenha isso. Porque no meu caso, por exemplo, eu já dou exemplos. Eu iniciei como delegado de quarta classe. Eu fui o primeiro colocado da minha turma, né? Passei por todas essas adversidades no início da carreira, pegando cidades com alta criminalidade. E aí, eu primeiro colocado da minha turma, numa turma de 65 delegados. E aí eu via colegas meus que, digamos assim, não trabalhavam, porque na polícia tem isso também, tem gente que trabalha e tem gente que não trabalha. Ah, justamente. Tá entendendo? Sim, sim. E que estavam sendo promovidos, né? Eu observava. E eu continuava lá na quarta classe. Tá entendendo? E às vezes um que era promovido eram os que não trabalhavam. Exatamente. Aí eu fui para Curitiba e fui falar lá com um delegado antigo que tinha sido professor meu na escola de polícia, né? Que era corregedor de polícia. E ele falou para mim o seguinte, falou: Jacobós, você, uma vez por mês, você tem que vir aqui em Curitiba, falar com os seus chefes, tomar um cafezinho, né? Se você percebe que o seu chefe gosta de vinho, você traz um vinho. Tinha o jogo de cintura lá, né? E o meu negócio era trabalhar e eu não me preocupava com isso aí, né? Mas aí esse chefe alertou para mim, né? Falou: olha, você tem que fazer também uma política aí de boa vizinhança, né? Aí vão lembrar de você na época da promoção. E nós temos de falar. Isso aí existe em todos os setores, né? Com certeza. E como eu não tinha essa mania de puxar saco, mas infelizmente no serviço público quem puxa saco é promovido primeiro, e isso também ocorre até no serviço privado. Às vezes um profissional que é mais competente que o outro, mas não puxa o saco do chefe ou do patrão, às vezes aquele que é menos eficiente acaba sendo promovido. Mas o senhor é um cara conhecido por, isso eu posso dizer com propriedade, que nos conhecemos há muitos anos, mas o senhor é um cara que não puxa o saco, mas também não gosta de puxar saco, né? Não. Porque muitas vezes eu testemunhei nas madrugadas na delegacia, vindo aquele buceiro já falando: ó, some daqui que eu não quero saber dessa conversa mole, não. Exatamente, você falou tudo. Eu acho o seguinte, né? Por exemplo, você é um profissional que eu nunca tive problema em relação ao seu trabalho, e você respeitando o meu trabalho. Por quê? Porque você já entendia. Você, na hora que nós estávamos naquela agitação ali, você já... Agora não é hora de conversar com o Jacobó. Justamente. Você já sabe. Eu estava naquela adrenalina ali, às vezes eu podia até tratar o profissional assim, não daquela forma que ele merece ser tratado. Um pouco mais ríspido, um pouco mais firme, né? Mas as pessoas que já me conheciam sabiam: não, o Jacobó é desse jeito mesmo. Amanhã eu vou vir aqui e era assim. Era assim, justamente. Na hora ali não adiantava. Os caras falavam: ô, doutor, você vai aprender o veículo dele. Não, eu vou aprender o veículo, vou aprender a carteira e vou aprender... Não, então, né? Não... Sim. Outras vezes, eu testemunhei também, eu estou dizendo assim: nem chegou em mim ainda, como é que eu vou te responder isso? Eu não sei. Mas são coisas que acontecem. E assim, doutor, essa área de atuação, seja o advogado criminalista, seja a autoridade policial, é um ambiente extremamente pesado, né, doutor? Porque ali é problema, alguém sendo preso, é alguém que matou, alguém que roubou. E então, assim... vai criando aquele... Isso, os profissionais, de um lado ou do outro, têm que realmente respirar fundo e se controlar e tentar entender um, entender o outro, e segue o jogo, né? É isso que funciona. Eu respeito o trabalho do advogado, eu sei que é um trabalho muito difícil, às vezes é extenuante, a família do preso não quer saber, vai na porta da casa do advogado, e quer que tira ele, recebe: fiquei sabendo que estão batendo no meu marido lá, eu quero que o senhor vá lá. Minha senhora, não existe mais esse negócio de bater. Não, estão torturando. Não é isso. E o advogado, então, passa por uma série, na área criminal não é fácil trabalhar. E o senhor tem respeito, né? Eu digo assim, né? É respeitado aí pela polícia, porque não interfere no trabalho da polícia. Quer dizer, se o senhor vai atuar onde? Depois de fazer a sua defesa técnica, mas não ficar ali. Porque tem advogado que chega na delegacia e ele quer, com todo respeito, ele quer
que o delegado pare de fazer uma autuação, às vezes um flagrante, para ir lá dar atenção para ele. Não tem condição. Se ele for advogado do cliente, ele tem o direito de acompanhar o interrogatório das vítimas, das testemunhas, do réu, mas não dá, naquele momento ali, para o delegado... Acompanhar os reconhecimentos, muito acontece, né? Exatamente. Então, assim, eu me lembro que o senhor era um profissional que lá, e era respeitado por todo mundo por essa sua sabedoria, né, discrição, e aí, quando o senhor tinha de fazer a defesa do seu cliente no fórum, fazia com toda a sua competência, né? Tanto é que tem muitos clientes aí. Com certeza. Exatamente. Então, assim, eu, obviamente, não era um delegado, então, muito fácil de tratar quando eu estava em operação. Justamente. Mas é aquele negócio que a gente sempre fala, tem que saber lidar. Por isso que eu falei, ó, é uma fera de verdade aqui, que eu conheço de outros carnavais aqui. Tivemos várias situações, até em audiência, não? Exatamente. Perguntas, tem que fazer pergunta claro. mesmo. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer cada um no limite da sua atuação, no limite da sua profissão ali, e tá certo, e vamos tudo trabalhar e vamos... Eu orientava meus policiais, né? Eu falava assim para eles, olha, vocês vão lá, vocês procurem ler o depoimento que vocês prestaram, porque às vezes o policial é chamado para prestar depoimento 5 anos depois. E ele, obviamente, se esquece do fato, né? Eu, até hoje, hoje eu sou deputado estadual, eu recebo lá na Assembleia Legislativa notificação de crimes que ocorreram há 10 anos. Estão querendo me ouvir. Não, impressionante. Você fala, mas crime ocorreu há 10 anos e ainda tem recurso, e vamos lá. E eu orientava sempre os policiais a lerem o depoimento. Se preparar para uma audiência. Que a preparação, porque o advogado... de todos os lados, tem que se preparar. Se o advogado percebe fraqueza, ou que o policial não está seguro do que está falando, obviamente que o advogado vai aproveitar a ocasião e vai colocar dúvida na cabeça do juiz, né? Que é quem vai julgar depois. Com certeza. E colocando a dúvida, em dúvida pro réu. Na dúvida, absolve. Exatamente. Aí cai por terra todo um trabalho que o senhor fez, né? Que o policial fez ali. E eu, tipo assim, né? Eu tinha um professor, né? E aí eu falo, né? O professor José Hermenegildo Racanello, professor de Direito, muito famoso, na UEM Maringá. E eu, com todo respeito, ele às vezes levava clientes na delegacia, né? E na época de escrivão ele já levava clientes na delegacia. Né? Aí, né? Ele nunca pedia para o cliente dele ficar em silêncio. Nunca. Ele nunca pediu para o cliente dele ficar em silêncio, né? Muito bem. Aí eu falava, pô, mas por que o doutor Racanello não orienta o cliente dele ficar em silêncio, né? Aí um dia eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, se eu orientar meu cliente a ficar em silêncio, Jacobo, pode ser que naquele primeiro momento ali que ele tem a oportunidade de fazer a defesa dele, se ele fala, né? Aí o senhor vai até falar, ele falou, se ele fala, pode ser que quando chega o inquérito na mão do promotor, o promotor fala, não, ele justificou aqui, ele expôs a razão dele e eu não vou denunciar ele. Então, quer dizer, nem denúncia tem. Mas quando o cliente fica quieto, em silêncio, automaticamente ele vai ser denunciado. Pra ser ouvido depois. Aí, ó. Aí ficou a dica pra vocês aí, advogados, tá vendo só? Ó, delegado de polícia, tá? Ensinando aí, ó, dando uma dica, daí tá dando a dica, né? Não, mas é lógico que ele tinha esse posicionamento, mas eu respeito o advogado que manda. Sim, porque quando o advogado também orienta o cliente a ficar em silêncio, é que o advogado fala, pô, se ele falar agora, depois eu não vou nem como defender ele. Deixa eu pensar. Ainda mais se o delegado for um Jacovó da vida, que ali faz pergunta, me pressiona mesmo, pressiona. Eu me lembro de um caso em Campo Mourão, né, eu já sabia que o advogado ia orientar o cliente a ficar em silêncio, né? E era um caso de grande repercussão, né? Foram vários, né, doutor? Campo Mourão teve vários. Mas aí eu já tinha preparado, eu falei para a escrivã, né? Prepara aí umas 100 perguntas pro sujeito, né? E aí o advogado chegou, olha, né, o meu cliente se reserva no direito de ficar em silêncio, né? E eu falei, e eu me reservo no direito, excelência, de fazer todas as perguntas que eu entender necessário. E ele só vai dizer que ele não quer responder.
E fez. Não, aí eu comecei, né? E pá, não, mas o senhor estava no local do crime. Reserve o direito de ficar em silêncio. Não sei, reserve no direito de ficar em silêncio. Não, mas a testemunha tal falou que o senhor deu 12 facadas na vítima. Não! Oh, não, então o senhor quer responder? Aí que pega. Aí o advogado, não, ele não vai responder, não, doutor, ele quer responder, porque a testemunha disse que ele deu 12 facadas e ele está dizendo que não. Aí virava um tumulto entre o cliente e o advogado. Não, doutor, mas eu não dei 12 facadas. Não, mas é para o senhor ficar em silêncio. Não, mas eu não dei 12 facadas. Aconteceu muito isso, um exemplo agora recente, CPI, né? CPI. CPI aconteceu muito isso, né? Ronaldinho, foi lá o Ronaldinho lá, mas reserva ficar silêncio. Aí isso aqui, não, mas não foi assim. Não, isso eu não vou responder. Né? Então, é lógico, caso de repercussão, o delegado, se o advogado pedir para reservar ficar em silêncio, o delegado pode fazer as perguntas e vai consignando. Porque aquelas perguntas... Hoje é gravado audiovisual, para justamente... Então, existe técnicas de interrogatório, o senhor sabe que o policial mais experimentado, ele acaba desenvolvendo com o passar do tempo. Isso aprende na escola de polícia ou é a prática? Não aprende. Na escola de polícia... A escola de polícia é como a faculdade de direito, ou seja, a você escola aprende de ali a teoria, a prática que vai te trazer ali a bagagem. Você vai aprender na escola de polícia atirar, né? Você vai aprender... Manusear uma arma, né? Você vai aprender as questões de medicina legal, algumas técnicas que você, chegando no local do crime, você já sabe que ali foi feita uma armação, né? O senhor sabe que dá para saber se uma janela foi quebrada por dentro ou por fora. Com certeza. Né? Com certeza. Só pelo a posição que tem a trinca no vidro, você sabe por onde foi a ação. Né? Com certeza. Então, o cidadão chega e fala que a casa dele foi arrombada de fora para dentro e tem um trinco no vidro. Sim. Se ele fez, por exemplo, um furto simulado para receber o seguro e ele quebrou a janela de dentro para fora, o perito vai indicar, não. Olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem.